Boa noite, alunos, boa noite, candidatos, ou melhor dizendo, examinandos. Estamos aqui para o webinário de lançamento do curso da segunda fase da OAB do Ponto, e que eu sou o professor Ricardo Vermelinger e eu coordeno esse curso junto com a professora Júnia Andrade, que já é muito conhecido. Ricardo, Aí, Júnia, tudo bem? Você está me escutando? Ouço sim. Tudo jóia? De todos ouvindo. Você está conseguindo me ouvir direitinho? Ouço bem. Você está me escutando? Ah, perfeito. Só observar aqui, a gente já começou? Isso. Pessoal, o professor Ricardo, você estava se apresentando? Desculpe. Não, nada, eu estava só segurando eles para você chegar mesmo. Pode terminar essa apresentação, eu sigo assim que você me liberar. Certo. Não, estava dando boa noite para os alunos e os examinantes, né? É o examinante. E que a gente vai começar aqui com o ponto agora trazendo o curso para a segunda fase da OAB, com o produto novo do ponto. Então a gente está aqui para explicar qual que é a mecânica desse produto e por que a gente resolveu entrar nesse mercado, o que a gente viu ali que a gente pode fazer para ajudar os alunos. Mas aí eu deixo a palavra com você, Júnior. Tá certo, gente. Estou abrindo meu material aqui, porque daqui a pouco eu começo a compartilhar com vocês. É o seguinte, os colegas de vocês estão ingressando agora na plataforma, né, a gente tem quase 60 pessoas inscritas, então estão entrando aos pouquinhos, eu começo me apresentando. Esse é o projeto, gente, que participam dele, né? Eu, professora Júnia Andrade, professor Ricardo Vermelinger, que está com vocês aqui, a professora Márcia Albuquerque, professor Leandro Igrejos, professora Karina Jacques, ou seja, uma série de professores, tá? A gente já está fechando 2 áreas, porque esse período de férias, tipo, você tem o nome do professor, mas na verdade o período é ruim, então você tem que alternar. Bom, qual que é a nossa ideia, tá? Para vocês tentarem entender. É o seguinte, quando, há um tempo atrás, mais ou menos em 2010, eu trabalhei com o curso preparatório do Renato Saraiva, na parte de português jurídico, para ajudar o pessoal da OAB, tá? E, na época, por que o Renato tinha me chamado? Porque eu tinha um conhecimento muito estreito do que acontece por trás da banca, lá na parte de correção mesmo, certo? E aí a gente começou a fazer um trabalho nesse sentido, mas quando foi o meu curso para o ar, que era um curso de aulas gravadas, houve um choque entre o que eu sabia e a teoria que os professores de direito sabiam. Por quê? Aí vem todo o processo que é a motivação dessa nossa aula. Seguinte, quando vocês pensam em OAB, isso está escrito no meu material, o que passa pela cabeça da gente? Ora, a gente tem que estar bem preparado em termos de conteúdo para a segunda fase, que a gente tem que conhecer bem a área que a gente escolheu, que a gente não pode errar peça, que a gente tem que acertar pelo menos o conteúdo das questões. Então vem isso tudo. Dessa preocupação, naturalmente, quando a gente olha os cursos jurídicos, né, ou seja, os cursos que têm professores, por exemplo, no caso da OAB, o que acontece em geral? Ora, na verdade, os professores eles partem de um princípio que o conteúdo de direito salva tudo. E, na verdade, gente, não é bem assim, tá? Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, eu vou ter meia hora aí de fala, depois eu vou passar para o professor Ricardo. O que acontece nesse processo todo? Bom, vou começar por partes e vou desmentindo umas coisas e mostrando outras, tá? De onde eu estou tirando isso? Primeiro, como eu disse para vocês, eu trabalho na coordenação discursiva do ponto dos concursos. A gente já lida com a FGV tem bastante tempo em concursos pesados, como o concurso do Senado. Recentemente, a gente teve muitos aprovados em concursos muito recentes, né, que é a banca. Os nossos alunos, geralmente, notas exitosas. E vocês na OAB, o que acontece com o caso de vocês? Normalmente, né, vocês têm o quê? Mais ou menos a média é essa, entre 10 alunos candidatos aí ao concurso do exame de ordem, não é? Vamos dizer assim, ao processo de exame de ordem, apenas um candidato é aprovado, definitivamente aprovado.
Então, o que a gente vê? Existe uma reprovação em massa, e essa reprovação em massa precisa ser explicada, tá? De onde vem a explicação para isso? Aí falo para vocês. O problema, gente, está no entendimento do processo. Quando a gente formula um texto, seja o texto que for, a gente tem que pensar muito quem está do outro lado lendo o nosso texto. E é exatamente essa concepção que os candidatos da OAB não têm. E os cursos também que formulam os seus preparatórios agora na segunda fase também não têm, tá? E aí vem todo um problema em cima disso. Por quê? Ora, se você pegar o provimento 156, que é o provimento que vai regulamentar esse concurso, né, vamos dizer assim, perdão, tô falando concurso, que sou professora da área de concursos, vai regulamentar aí o exame de ordem, você analisa, há 2 artigos no provimento que deixam algumas brechas para que a banca possa trabalhar. Não é que a banca terá sido desonesta. Então, vou puxar até o material aqui para mostrar para vocês e compartilhar. Se vocês não estiverem chegando, por gentileza, tá? Vocês vão me falar aqui no nosso chat. Então, olha só, o Ricardo também me deu um retorno, tá bom? Então, primeiro eu vou tentar fazer o compartilhamento. Só um momento. Eu vou compartilhar a tela do meu computador. Vai demorar uns segundos, tá, pessoal? Sempre demora um pouquinho aí, a gente tem um tempinho de delay e chega para vocês. Bom, eu acho que já deve ter dado esse tempinho. Vocês podem me dar um retorno se estão conseguindo enxergar a minha tela? Tranquilo? Leandro me deu um retorno, ok. Então, basta um retorno para eu poder saber. Então, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente olha o provimento, lá no provimento diz assim, quer ver, ó? Artigo 8º, tá? Provimento 156 diz assim, que a banca examinadora da OAB será designada pelo Coordenador Nacional do Exame de Ordem. Isso aqui ainda é lá na OAB. Parágrafo único, compete à banca examinadora elaborar o exame de ordem. Elaborar o exame de ordem compete à banca examinadora. Tá certo? Aí depois, olha só que eu negritei aqui, grifei para chamar bastante atenção. Ou atuar em conjunto com a pessoa jurídica contratada para preparação, realização e correção das provas, tá? E homologação dos gabaritos, tá certo? Então, quer dizer, quem vai corrigir, vai organizar o concurso é a pessoa jurídica. E aí o artigo 10 diz assim, serão publicados os nomes daqueles que integram as bancas examinadoras e banca recursal designadas, bem como os dos coordenadores da pessoa jurídica contratada mediante forma de divulgação definida. Aí a maior parte dos alunos que fazem concurso da OAB, eles ficam com a impressão de que quem vai analisar suas provas escritas, tá? Sua prova subjetiva, são aqueles nomes que a FGV divulgou lá no comunicado do processo seletivo de vocês. Na verdade, não. Se vocês lerem direitinho o que está escrito lá, por isso que tem que ter professor de linguagem nessas coisas. Olha só, a FGV, até que eu comento no material, isso aqui é o material da nossa aula demonstrativa, que se vocês quiserem ler depois com calma, ele está no site do ponto, tá? Então é o seguinte, ó, ele diz assim, de fato, né, a FGV publicou esses nomes, mas porém ela colocou o seguinte, ela colocou assim, coordenadores, citou o nome de vários juristas ali, pessoas ligadas ao AB. Depois, olha o que ela escreveu, professores avaliadores do banco de questões, professores avaliadores do banco de questões. Aí é só a gente pensar um pouquinho. Professor avaliador de banco de questões não é professor avaliador de prova subjetiva. É muito diferente. O cara que vai avaliar o banco de questões, na verdade, que é aquela lista que vocês estão vendo ali, que a banca vem só no sapatinho, publica para te deixar feliz, aquele cara ali vai avaliar a qualidade do banco de questões, o número de questões, ele é o responsável por coordenar aquilo ali, tá? Então, tome muito cuidado. Pode ver que a banca não vai divulgar o nome dos examinadores reais, tá certo? E por que não? Ó, gente, agora eu já entro, né, com aquilo que é a promessa do nosso curso, tá certo? A FGV, ela trabalha muito com o apoio da Consulplan, que é uma banca que fica em Muriaé, em Minas Gerais, né?
E a FGV ela não faz a OAB sozinha, ela não organiza sozinha. Quem, na verdade, aplica as provas é a Consulplan. Quem vai corrigir as provas de vocês, a prova subjetiva, são os examinadores da Consulplan. E aí você pergunta, que examinadores são esses? Pessoal, gente de formação mista. Pessoas formadas em Direito, mas não quer dizer que sejam aqueles doutos, aqueles mestres, né, que você vê direto ali na publicação. Eles são os professores dos avaliadores do banco de questões, tá? Até porque, para corrigir, olha só, em média são entre 30 e 40 mil candidatos, né, que são aprovados aí para a segunda fase, e não estou falando de entre 30 e 40 mil textos, não, estou falando de um conjunto de 5 questões e uma peça para cada um desses candidatos aprovados. É um volume, gente, fora do normal, tá? De tão grande que é de ter. Não consegue reunir um conjunto de especialistas, primeiro, interessados em corrigir isso, humanamente impossível, para daqui a um mês, 40 dias, você dar um resultado. Então, essa correção, você vai pensar, o nosso curso, toda a filosofia do curso é pautado para isso. Você vai pensar muito em quem está por trás. Porque, como se explica? Como se explica? Será que 90% dos candidatos que fazem concurso para a prova discursiva, a gente chama de discursiva, vocês chamam de subjetiva, né? Para a prova subjetiva da OAB, será que esses 90% são tão ruins assim que eles não conseguem passar na prova? Será que a culpa é, de fato, dos cursos preparatórios de direito, perdão, das faculdades de direito, dos cursos preparatórios que não preparam bem seus alunos? Você já parou para pensar nisso tudo? Se tivessem realmente os especialistas corrigindo, esse número de reprovação não seria tão alto. Por que que é alto? Porque o cara que está ali, a chance de ele fazer uma leitura leiga é muito grande. A chance de ele não entender exatamente o que você quis dizer quando você um pouquinho modifica o formato é muito grande, tá? Então, no nosso curso, a gente vai chamar a sua atenção para isso e a gente vai fazer o quê? Além de você, né, você que é aluno, ter o contato com, vamos dizer assim, com os professores, nós vamos ter o quê? Um material para cada professor. Cada professor tem um apoio em português jurídico e o aluno também, tá? Então, por exemplo, o que a gente vai ter aqui no curso? Eu até deixo aqui no início da aula subjetiva, embora vocês possam ler, eu vou explicar melhor qual é a intenção aqui ao vivo. Então, por exemplo, o que vai ter no nosso curso? As tradicionais orientações para confecção de questões e de peças prático-profissionais. Sim, precisa ter isso. Você precisa de um professor que possa analisar os assuntos que... Tem muitos assuntos repetidos na prova da OAB, a gente sabe disso, porque as bancas não têm um banco de questões tão amplo assim, elas repetem muito alguns formatos, modificam os casos, lógico, para não ficar igual, né? Você não pode ter o mesmo caso que você aplicou no outro, mas você tem uma maquiagem aí do texto. Então, há uma modificação, a gente vai ter esses professores trabalhando com os assuntos tradicionais e atentos a novidades, porque a FGV é uma banca que gosta muito de pegar alguma coisa atual também e jogar no exame, tá? Nós vamos ter dicas sobre assuntos com maior probabilidade de serem cobrados em prova, é um trabalho que vocês vão fazer também. Vocês terão correção individual das questões e das peças, são 2 questões, 2 peças. Essas correções, elas não serão correções, que você vai falar assim, quem vai corrigir é o meu professor de conteúdo, muito mais do que isso. Quem vai corrigir o seu texto é uma banca nossa, muito articulada com a FGV. Porque é a banca, pena que eu não trouxe aqui hoje, mas eu vou fazer um segundo webinário parecido com esse aqui e vou mostrar, tá, para vocês, os depoimentos dos nossos alunos que tiram aí total nas suas provas discursivas da FGV. Então, quer dizer, a nossa banca é muito articulada com as manias da FGV. Então, que você vai ter uma correção muito nesse sentido de compilação de manias, é uma correção que vai te alertar o tempo todo. Olha, o conteúdo está excelente, mas a forma como você organizou esse texto vai dificultar para o examinador não vai achar. E lembre-se que eu falei com vocês, esse examinador não é um examinador especialista. Eu falei isso com vocês, o que a FGV publicou foram os avaliadores do banco de questões.
E sendo esses avaliadores do banco de questões, gente, nenhum douto vai corrigir discursiva por menos de R$ 5, nem por R$ 10, nem por 20, nem por 30, tá certo? E esses examinadores, eles ganham mais ou menos de R$ 5. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho esse preço, ser sincero, vocês não têm esse preço de cabeça, mas eu lembro que em 2010, por aí, esse preço era da ordem aí de R$ 1 para cada questão corrigida. Então, vocês imaginam, vocês já podem imaginar, vocês imaginem, mais ou menos cerca de 40 mil pessoas classificadas para a segunda fase, produzindo cerca de cinco questões, uma peça. Então, quer dizer, um volume grande vamos dizer assim, de textos. Cada um ganhando esse mínimo que eu citei para vocês, tá? Eu só vou aumentar um pouquinho. Ô, Silvia, esse material que você está me perguntando, ele está no nosso curso também, tá? Você pode, aqui eu estou tentando aumentar, ver se ficou um pouco melhor agora para você acompanhar. Vou guardar seu retorno, tá? Então é o seguinte, gente, cada examinador, vocês imaginam que esses examinadores especialistas não vão para ganhar isso nunca. A gente já tem uma dificuldade para arrumar o professor para dar aula para a OAB, você tem dificuldade para arrumar um professor excelente para dar aula para concurso público, por exemplo, na área de tributário, tá certo? E vamos dizer que os cursos preparatórios pagam bem. Então, ainda mais para corrigir texto, que é uma tarefa que não é sofrível, tá? Então, isso não existe. Então, quer dizer, saiam desse ideário que vocês têm, para que vocês possam trabalhar, não só o conteúdo do texto, mas trabalhar sobretudo o quê? O formato, sempre com alguém chamando a sua atenção, olha, esse formato não está legal, esse formato precisa ser ajustado, porque senão o cara que está lá não vai entender isso aqui, tá certo? Então, quer dizer, nosso curso, a correção, ela visa isso, tá? Nós teremos também aulas ao vivo, online, como vocês estão tendo aqui conosco. Há 2 aulas pré-agendadas, mas há aulas que serão também apresentadas, principalmente para os professores na área de correção. A ideia dessas aulas é sempre melhorar o desempenho textual de vocês. A aula ao vivo é para mostrar modelo o tempo todo, tá? E para pegar o seu texto e comentar, não citando o seu nome necessariamente, a menos que você queira, certo? Pegar outros textos e falar, olha, qual que é o problema desse texto para um exame que é feito por uma banca típica de concurso? Esse que é a verdade. A gente vai falar, olha, tem uma falha aqui, uma falha estrutural que, mesmo esse candidato tendo um excelente conteúdo, ele será prejudicado na correção por causa disso e disso, tá? O nosso curso também ele tem apoio gramatical e textual para quem tem dificuldade de elaboração, tá bom, gente? Então, por exemplo, ó, como é que a gente fez a montagem do curso? Nós montamos uma agenda que na hora que vocês forem analisar o curso do ponto, vocês vão poder observar como que esses professores vão trabalhar, né? Por exemplo, a professora Márcia Albuquerque, a professora procuradora. Então, ela vai dar aula para vocês de Direito Civil e Processo Civil, uma professora muito experiente nessa área, e ela vai fazer todo um resumo, né, um recorte do que ela acha mais significativo. Então, quer dizer, ela vai fazer a proposta de suas 2 peças, 2 questões, vai dar dicas de estudo, terá contato com vocês, ó, na aula ao vivo, certo? Então, por exemplo, aqui, até o nome do professor Marco Antônio, porque ou será o professor Marco Antônio ou serei eu, professora Júnia, que vou trabalhar o português jurídico, que não é um português jurídico para você ficar analisando só concordância verbal, nada disso. É lógico que passa por isso, mas a nossa preocupação essencial é com o formato, porque a gente tem que fazer com que você chegue lá como nosso aluno que passa em concurso público, tá? Com o melhor formato textual possível para minimizar o risco, tá certo? De você perder na avaliação. Então, gente, por que, né? A gente até joga essa pergunta, por que estudar aí com os professores do ponto dos concursos? Primeiro, vocês vão achar um pouco estranho, porque vocês vão ver, por exemplo, tem a professora Márcia, que é procuradora, e tem outros professores que não são procuradores, mas são professores que foram aprovados em diversos, vamos dizer assim, diversos concursos públicos e trabalharam com a FGV. Quando a gente fez uma seleção, o ponto tem 232 professores,
muitos professores da área de direito, tá certo? E que queriam trabalhar nesse projeto, mas a gente resolveu fazer uma outra coisa. A gente resolveu pegar os caras que têm o pulo do gato. Ou seja, aqueles professores que têm a flexibilidade, né, de estruturar questões ao olhar da banca, questões que são aí adequadas com o que a banca trabalha. Então, por exemplo, quando nós optamos por isso, aqui no Pontos Concurso optamos por um modelo inovador, a gente quis quebrar um paradigma de preparatórios. Por quê, gente? Ora, se eu tenho aí no mercado, né, vários preparatórios, vocês já conhecem, os mais famosos, conheço vários deles, trabalhei em muitos deles. Se eu tenho esse modelo clássico de preparação, que são cursos oferecidos, por exemplo, por juízes, por procuradores, por promotores, etc. Quando você olha, esse é um curso que, na verdade, está trabalhando com vocês de cima para baixo. Vocês precisam tirar apenas, ter acesso apenas o quê? Ao direito de advogado. Então, há vamos dizer assim, um distanciamento muito grande da realidade com relação à realidade desses professores. Então, eles passam para vocês uma visão, muitas vezes, romântica desse processo todo, brigam com a banca, agridem a banca, falam que a banca constrói absurdos, e, na verdade, a banca é uma banca voltada para concursos públicos, ela só não está adaptada para a OAB, que é um processo de apenas de qualificação, tá? Mas a gente não tem como mudar esse status quo agora, então a gente buscou um outro modelo de professor preparador, tá? Que é um professor que vai simplificar o processo, humaniza mais o processo, aproxima mais de vocês. A gente vai trabalhar com exposição da verdade, que é o que vocês estão vendo aqui, em parte, né? Que é o quê? É expor a forma como a banca, explicar o que está de fato escrito no provimento, vocês viram ali, e a gente vai sempre bater em cima disso com vocês. E o que acontece na prática das correções, tá? Então, nós temos modelos, a gente vai trabalhar com isso e tal. A gente também, vocês terão o quê? Um feedback de desempenho, porque vocês, ou seja, um retorno, né? Vocês vão praticar as correções, o que já é uma coisa um pouco mais restrita no mercado. Então, nós vamos praticar as correções, nós vamos trabalhar para que a gente possa aí acertar o formato de uma forma mais inteligente, tranquilo? Bom, gente, tá quase esgotando meu tempo, eu vou falar uma coisinha aqui ao final, que eu acho que é muito importante, tá? Então, até separei aqui como exemplo, apesar de estar aqui no material de Direito Civil e Processo Civil, que tem uma questão, peguei uma questão da seara trabalhista, mas é só para chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Vocês vão notar que, por exemplo, é dado um casinho para vocês, não é? A gente vai treinar a leitura desse caso, existem informações que vocês eventualmente vão aproveitar do caso, informações que não vão, e há informações para confundir, tá? A gente vai trabalhar com a leitura dos casos, quando a banca joga uma informação ali que possa gerar algum tipo de confusão. Bom, e aí, logo depois do caso, vem os questionamentos, né? Questionamento A, que pede para você analisar se há sobrejornada, tá vendo? Justificando em qualquer hipótese. Depois, o questionamento B, o item B diz assim, informe sobre o horário, sobre que horário a empregada receberá adicional noturno na jornada cumprida, etc. Bom, esses itens A, B e C, vocês têm que prestar atenção agora que nos últimos exames da OAB, a banca, né, lá no edital, falou que quer a resposta por item, com a indicação do item mesmo, tá? Só que quando vocês forem indicar o item A, item B, eu vou falar mais algumas coisas, que eu peguei uma questão pequena, mas eu acho que vocês vão entender o que é importante. Bom, primeiro, ele pede sempre para você analisar se há sobrejornada e justificar a hipótese. Então, a palavra-chave aqui é sobrejornada, tá? Vocês precisam ser precisos, guardem isso aí, serem precisos, tá certo? Além de serem precisos, vocês precisam trabalhar com a ordem, tá? E vocês precisam trabalhar também com objetividade. Então, eu vou parar de compartilhar, que agora eu estou chegando ao finalzinho. Então, só para eu poder jogar aqui, né? Não sei se vocês estão vendo a minha imagem. Ricardo, já voltei aqui
o meu webinário, ver se você consegue me enxergar aqui. Aparece bem, Júnior. Aparece tranquilo. Vou só fechar isso aqui. Bom, gente, é o seguinte. Quando vocês forem compor resposta, tá? A dica, eu vou deixar a dica para a questão, a peça a gente vai explicar no curso, mas é basicamente o mesmo critério. Na hora de compor resposta, não pode ficar fazendo nada introdutório, tem que ir de forma bem objetiva. Por quê? Porque se o cara é leigo, você começa com alguma coisa introdutória, não ataca direto o que ele propôs para você, ele fica um pouco perdido. Então ele já começa a te tirar pontos. E esse cara, ele vem com o vício do concurso público, conforme eu falei com vocês. Como no concurso nós temos princípios de composição textual, ele joga para a análise das questões e peças esses princípios por hábito, tá? Então, por exemplo, se você começa de uma forma indireta, se lá pede para você analisar sobre a jornada, né, e você, por exemplo, começa de uma forma indireta, apontando a quantidade de horas em que essa pessoa trabalhou, de horas a mais, depois você toca no assunto sobre a jornada, você corre o risco de confundir esse examinador. Você fala assim, mas é tão simples. Mas para quem vai corrigir aqueles milhares de textos, não é simples não, tá? Então você precisa ser muito objetivo. Segundo, você precisa ter senso de organização. Esse senso de organização significa responder na ordem cada item, e agora o edital foi muito claro, indicando, pelo menos nas questões, o item a que você se refere. Terceiro, seja preciso. Evite trocar palavras dos itens. Se o item está composto de determinado tipo de palavra, mantenha essa palavra, tá? Quarto, algumas dicas também que somam. É muito importante você ter uma preocupação com a estética do seu texto. Por quê? Qualquer deslize de estética é justificativa para esse examinador simplesmente jogar o ponto lá na tabela, no espelho de correção, e simplesmente falar que não entendeu o que você falou. Afinal de contas, ele está trabalhando contra o tempo e por produção. Vamos lembrar isso, tá? Outra questão, então, você precisa deixar as coisas muito nítidas, letra bem clara. A sua letra pode ser de forma, não tem problema nenhum, tá? Na hora que existem hábitos que eles têm, se você tem uma gramática muito ruim, isso vai contaminar a clareza do seu texto. Então, mas como é que eu vou salvar minha gramática a essa altura do campeonato? Primeiro que a gente tem um checklist que são dos erros que são cometidos por todos os candidatos. Perdão, por todos não, pela maioria dos candidatos que erram pela maioria dos candidatos que fazem o mesmo exame. Então, a gente trabalha em cima desse checklist. Você trabalhando checklist, você já vai melhorar muita coisa, tá certo? E aí, na própria peça, na hora que você vai confeccionar a peça, existem, né, alguns recursos também que deixam a peça mais nítida, tá certo? Que é você usar a letra garrafal, né, vamos dizer assim, a letra de formas, a letra palito, que é para você chamar a atenção, por exemplo, de um requerente, do nome da peça, tá certo? E da forma como você vai organizar. Então, isso tudo no curso a gente vai trabalhando, a gente pega o modelo dos professores, readapta e mostra para você o que você tem que fazer. Tranquilo? Bom, gente, o nosso curso, ele está no site do Ponto dos Concursos. Para vocês que estão assistindo a aula conosco, se gostarem, né, para vocês que estão aqui inscritos nesse webinário conosco, se gostarem, vocês têm até a meia-noite de hoje para vocês fazerem uma matrícula com 50% de desconto. A nossa preparação com correção, ela está hoje custando R$300. Para você fazer essa matrícula, você tem que mandar um e-mail para nós, tá? Mas, perdão, eu me expressei mal. Você manda um e-mail até hoje, tá? Webinários do ponto, estou digitando aqui para vocês, ponto, gmail.com. Estou trabalhando com um computador que eu só uso para imagem. Então, vejam bem, quem quiser é só mandar um e-mail, não precisa nem matricular hoje, é só mandar um e-mail para nós, falando, olha, assisti o webinário, gostei, meu nome é fulano de tal, assisti o webinário no dia X e quero gozar desses 50% de desconto que vocês estão oferecendo, tá? Bom, gente, eu vou deixar vocês agora com o professor Ricardo. A gente deve oferecer mais webinários aí um pouquinho para frente, falar um pouco mais sobre esses segredinhos de banca, e só para vocês ficarem atentos à nossa programação, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Vai lá, Ricardo.
Tá certo, Júnior, obrigado. Gente, eu não vou me alongar muito, não, porque eu acho que a Júnior já esgotou bastante o tema. Só que tem alguns pontos que eu queria passar para vocês, que eu acho que faz uma diferença, assim, vocês saberem. E vocês são da área jurídica, já devem ter ouvido falar da figura do despachante. O que é o despachante? É o cara que tem o trabalho em nome de uma outra pessoa que não tem tempo para aquele trabalho ou conhecimento para fazer aquilo. Então você precisa tirar uma carteira de motorista. Tirar uma carteira de motorista não é uma coisa muito fácil, né? Mas vamos lá, você precisa comprar um imóvel, tem que tirar uma série de certidões suas, certidões da outra parte, registrar isso tudo em cartório. Você com uma pessoa leiga que não é da área jurídica, tem que fazer isso. E você não tem pouco tempo de fazer isso, não entende como fazer aquilo, tem medo de fazer da sua cabeça fazer errado, e de repente tirar uma perda financeira muito grande, você contrata o despachante, que é o cara que entra com o tempo, o trabalho e o conhecimento. Por que eu estou falando disso? Dá para se preparar sozinho para um concurso público? Ou dá para se preparar sozinho para o OAB? Dá, claro que dá. Só que você vai gastar bastante tempo, vai ter muito trabalho e de repente vai fazer alguma coisa errada. Talvez você não tenha o conhecimento necessário para se preparar sozinho. Então, contratar um serviço do ponto, contratar um curso de modo geral, assim, mas especificamente o nosso curso aqui, que é um curso direcionado com uma correção individual, que você vai ter um atendimento personalizado, vai poder conversar comigo e com a Júnia, além dos professores da sua matéria, mas eu vou estar sempre ali para dar meio que um coaching ali para vocês, dar todo o suporte que vocês precisarem, organizar seus estudos, organizar seu material, tudo que vocês precisarem, vocês podem perguntar que eu vou botar à disposição ali. É como se fosse um serviço de despachante. Vocês vão estar contratando alguém para adiantar a vida de vocês, para com todo o trabalho pesado. Os nossos professores conhecem bem a matéria, eles selecionaram aquilo que mais cai nas provas, fizeram um estudo bastante denso sobre isso. Não só selecionar o que cai, mas como cai, como é cobrado. Então você pode estudar as últimas 15 provas e ficar vendo o que matéria é mais interessante de estudar e como estudar, pode. Mas você tem um profissional com conhecimento que já fez isso para você. Então, vai te ajudar, vai te facilitar bastante. É isso que a gente está oferecendo, resolver a sua vida. Porque aqui, é, você vai fazer isso agora, vai ser talvez a primeira vez que você está fazendo. Só que, na verdade, os professores fazem isso o tempo todo. Os professores vivem disso. Eu estou vendo a Júlia questionando, o áudio tá legal? Que eu acabo usando o microfone embutido do... Ô, Ricardo, eu acho que nós temos que colocar o microfone porque tá dando um barulho, né? Eu te perguntei para vocês estão ouvindo bem. Eu não tenho microfone aqui à mão. Acho que se você aproximar um pouquinho mais, fica melhor. Certo, eu vou falar Agora tá melhor. mais perto aqui, então vou ficar meio cortadinho aqui, mais coisa, para facilitar. E tentar falar mais claro, mais pausado, então. Mas a ideia é, os professores aqui do ponto, eles têm esse know-how, eles fazem isso há muito tempo, eles vivem disso, fazem vários concursos, fazem em relação aos concursos da FGV, então vão adiantar muito a sua vida. Uma outra coisa que eu quero falar é do preço. R$ 300 que a gente está fazendo e ainda está oferecendo essa promoção que a Júlia ofereceu. É um preço bem mais em conta que os outros preços que a gente tem visto no mercado. Se vocês pesquisarem, vocês já devem ter pesquisado, vocês vão ver que os outros são mais caros. Por que a gente está vendendo mais barato? Porque o curso é pior? É mais simples? Tem menos qualidade? Não. Só porque está começando. O ponto, ele tem muito nome, ele é muito conhecido, reconhecido, e tem muito sucesso em concursos públicos, mas para a OAB, realmente, a gente está investindo agora. Poucas pessoas estão procurando a gente nesse primeiro momento, porque poucas pessoas que estão se preparando para a OAB sabem que o ponto dos concursos está oferecendo. Então, a gente está trabalhando com um preço bem mais em conta do que o normal, um preço que é metade do que o que a gente costuma cobrar nos nossos cursos de discursiva, só porque está começando. Mas é o curso que tem o valor de um curso normal do ponto, que a gente costuma trabalhar com valores muito acima disso. Então, a equipe de professores é excelente, é o material com toda a qualidade que o ponto sempre teve, e está mais barato simplesmente porque está começando. Então, vocês vão ter as correções individuais,
é uma coisa de grande valor. Eu lembro quando eu estudava, eu até praticava, eu todo dia sentava e escrevia, mas eu não tinha ninguém para ler o que eu escrevia. Então, você fica fazendo exercício de escrever, mas sem saber se o resultado está sendo bom. Aqui você não vai ter professores especializados de português que conhecem bem a estrutura textual que a FGV trabalha, olhando o seu texto e te dando feedback, falando, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, e não só o feedback do português, né, o feedback do conteúdo também, que os professores de conteúdo, os professores das matérias jurídicas, eles dão um apoio nessa parte. Então, é toda uma equipe voltada para você passar na OAB. Se a prova da OAB tem toda hora, só que é bom já se livrar logo disso, né? Pegar a carteira, começar a trabalhar. De repente tem gente aí que está fazendo estágio em escritório particular e que, tendo essa carteira, pode ser efetivado. E aí, de repente, se não conseguir esse concurso agora, vai ficar para um outro concurso e pode aparecer uma outra pessoa no meio do caminho pegar a sua vaga. O desemprego não está fácil. Tem gente aí, às vezes, que já está se preparando, galgando postos. Você tem um concurso lá na frente que exige a prática jurídica. Então, você tem que ter a carteira para assinar aquelas 100 petições por ano para contar a sua prática jurídica. Quanto mais tempo você demorar, mais vai ser perigoso de lá na frente, às vezes, você ter uma aprovação num concurso desse e te faltarem 2 meses de prática jurídica. Porque você deixou de passar num concurso, foi passar só no seguinte. No exame, né, foi passar só no seguinte. Então, vamos passar logo na OAB. É uma coisa que libera. E até para quem vai fazer concurso, o estudo da OAB é um pouquinho diferente do estudo dos outros concursos que você vai fazer. Então, é bom já passar logo dessa fase e conseguir direcionar a sua vida para o concurso que você quer fazer à frente. E quem não vai fazer concurso, quem vai trabalhar em escritório, aí mais importante ainda, porque o estudo do seu dia a dia profissional é muito diferente do estudo de fazer uma prova. Então, tem que se livrar logo disso, não passa logo, não vamos ficar, às vezes, de mesquinharia, de querer se preparar sozinho, ou às vezes até uma certa, vamos dizer assim, um certo orgulho de, não, eu vou conseguir, eu tenho que ser capaz, eu sou autodidata e tal. De repente, alguém vai facilitar demais a sua vida. Vale a pena, vale a pena. Lá na frente, quando você tiver que gastar mais uns meses atrás da OAB porque não passou, você vai ver que teria valido a pena lá atrás recorrer à ajuda. Então, eu sugiro, eu acho que realmente é um bom investimento. A gente sabe exatamente, eu estava vendo aqui as aulas dos professores, e o pessoal fez um levantamento muito bom. Estava vendo a aula aqui de direito penal, o cara mostrou para a gente, direito penal é a apelação que cai. Você vai estudar as matérias todas, você dá uma olhada aqui, mas você vai estudar todas as peças possíveis e tem que estar preparado para tudo e tal, você vai dar uma olhada. Só que 31% das provas, em 31% das últimas 12 provas, se não me engano, ou seja, 1/3 das provas caiu apelação. E as outras peças caíram aqui em 13%, em 6%, vocês vão receber esse material na aula demonstrativa. A diferença é muito grande, então no custo-benefício de estudar, compensa muito você estudar apelação. Em direito administrativo, o que cai direito administrativo? Serviços públicos, licitação, é sempre isso que cai, agentes públicos. A peça é quase sempre uma ação ordinária. Então você tem gente aqui que está vendo isso para você, e eu estou falando aqui, estou só comentando, mas as pessoas estão vendo em detalhes de que forma isso está sendo trazido, e de que forma você tem que se preparar para conseguir acertar na hora da prova. E uma coisa que a gente não vê no mercado de concursos, que é não só o professor jurídico, mas o professor da estrutura textual. A professora Júnia, o professor Marco Antônio vão estar trabalhando aqui com a gente. São professores de português, ou mais do que de português, professores de comunicação, da arte de se comunicar mesmo. Então, que às vezes a prova é só isso. Às vezes você tem um conteúdo certinho e não consegue botar de uma maneira que a banca enxergue. Então, faz muita diferença. Nos cursos de OAB você não tem isso. Você entra numa sala, vem um professor de terno e gravata, que é promotor, é procurador, é juiz, que ela te passa toda a vivência jurídica dele e vai embora. E você não tem uma orientação de como construir o seu texto. A gente vai te passar isso. Vale a pena. Realmente aqui a gente montou uma equipe muito boa. O último ponto é um paralelo que eu gosto de fazer, que é uma coisa interessante. Do mesmo jeito que eu falei do despachante, eu gosto de falar um outro exemplo. A gente está no Brasil. Nós temos hospitais terríveis. As nossas estradas são esburacadas. Nossos serviços públicos são complicadíssimos. No cartório tudo demora uma vida.
nas repartições em geral, nos ministérios todos, tudo demora uma vida para ser feito. Um medicamento novo, uma coisa inovadora que vai curar milhares de pessoas, leva meses ou anos para ser aprovado. No Brasil, a gente tem um problema de educação, de qualidade de serviço, de qualidade de tudo. Aqui não é primeiro mundo. Aqui as coisas são mal feitas, a gente tem uma polícia violenta, a gente tem um problema sério de qualidade de tudo em geral. Então, por que o examinando da OAB acha que a banca vai ser perfeita? Vão ser doutores, mestres que entendem de tudo e vão olhar a prova dele da forma mais justa possível, o máximo de atenção possível e vai conseguir fazer aquela avaliação perfeita. Ainda mais numa prova de massa, dezenas de milhares de pessoas. Não vai. Correção da OAB é a estrada esburacada do Brasil. Infelizmente é uma coisa assim. Quando você está numa estrada esburacada, você tem que andar devagar, você tem que andar, às vezes, um pouquinho no acostamento para não arrebentar a suspensão do seu carro. Você tem que ir pelos caminhos que a estrada esburacada exige. Se você botar uma Ferrari a 300 por hora numa estrada esburacada, você não vai conseguir nada. É a mesma coisa da prova da OAB. Se fizer uma prova de nível de juiz numa prova da OAB, às vezes você vai ser reprovado, porque o cara que está do outro lado não vai alcançar aquilo que você escreveu. Então você tem que conseguir fazer a prova sob medida para quem vai estar corrigindo do outro lado. E são milhares de provas e se paga muito pouco por prova, como a Júnia falou. Então o pessoal lá do outro lado não é tão preparado assim. E ainda que seja gente boa, eles fazem tudo muito rápido. É muito rápido. Então você tem que dar mastigadinha para o cara do outro lado. E é como fazer isso que a gente vai te ajudar no nosso curso. Então, gente, acho que é o que eu tinha para falar por hoje. Não vou tomar muito mais o tempo de vocês, não. Espero tomar mais o tempo de vocês, ou melhor ainda, ajudar vocês a aproveitar mais o tempo de vocês durante o curso. Vou estar sempre à disposição no fórum, por e-mail, o que quer que seja, para dar todas as dicas, ou enfim, atender a qualquer pergunta que vocês tenham, ou só dar uma desabafada, bater um papo. Eu gosto muito de conversar com o aluno, assim, gosto muito de passar minha experiência para aluno, que pode não ser tanto de vida, mas é muito de concurso. Eu faço concurso público desde o segundo período da faculdade, com 19 anos eu já fazia minhas provinhas, entrei num curso de nível médio na metade da faculdade, nunca trabalhei em iniciativa privada, eu sou servidor público há 10 anos, e eu tenho 32 de idade, então gosto muito dessa vida de concurso público, vou estar sempre disponível aí para conversar com vocês. Tá certo, gente? Então, espero sinceramente que vocês venham estudar aqui com a gente. A gente permanece à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E foi um grande prazer falar aqui com vocês hoje. Espero falar muito mais. Conversem com os amigos de vocês, falem do nosso produto. Às vezes você, nesse momento, pode estar com uma certa dúvida, converse com algum colega, certamente o colega vai te falar. Às vezes é o colega que já conhece o ponto dos concursos, já fez algum curso aqui, ou conhece alguém que já fez, vai te falar da qualidade do nosso material. Se informem sobre a gente, que vocês vão ver que aqui, estando com os nossos professores, vocês vão estar em boas mãos. Tá certo? Então, olha, muito obrigado. Da minha parte, dar boa noite a vocês. Peço desculpa pelo ar-condicionado que aparece aí na imagem, mas é que é o único ângulo que eu tenho aqui. Vou ver um estúdiozinho melhor aqui em casa. Para quem tem toque, aquele vãozinho na cortina que aparece ali no canto deve estar horrível. Ela não está toda alinhadinha. Eu mesmo estou morrendo de nervoso. Mas o importante é a gente estar aqui junto, conversando. Estou vendo a Júnia aí. Então, gente, ó, da minha parte, uma boa noite. Estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, viu? Um grande abraço. Bom, aí para a gente fechar, chama a atenção de vocês essa questão, né? Não pensem que só o conteúdo dá conta, vocês precisam ter uma adaptação das questões para poder enfrentar o cara que corrige lá, né? E como o Ricardo expôs, eu também expus para vocês, o que vocês vão ter esse know-how desses professores e de uma banca para dar um feedback para saber se você está no caminho certo ou não, tá? Ou seja, para você não julgar toda a sua preparação, todo o seu estudo fora por conta de uma má correção, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho o nosso webinário, mas a gente costuma estender esse webinário bastante, mas a gente tinha que fazer aí esse webinário, na verdade, hoje, mas a gente deve programar mais alguns webinários mais técnicos
um pouco mais adiante para que vocês possam aprender um pouquinho mais com a gente, tá? Obrigada pela atenção, boa noite a todos.